Galo tem uma semana lisa, vai jogar no fim de semana contra o Corinthians, jogo contra o campeão brasileiro, e vamos trazer aqui o Cláudio Rezende com a informação de momento do Atlético. Hoje foi dia de folga, Manuel, para os jogadores do Atlético, depois de uma maratona de jogos muito grande. Se a gente pegar ali a final do Campeonato Mineiro, o Atlético já praticamente deixou o Mineirão naquele domingo. Segunda-feira foi para a Argentina. Da Argentina, o Atlético Rio de Janeiro, depois para Fortaleza. Foram dias pesados, teve cobrança da torcida ainda no desembarque quinta-feira. Depois a vitória de ontem dá uma tranquilidade aí pro Thiago Largue trabalhar essa semana com os jogadores. Segundo ele, primeiro é descansar a turma, para que a partir aí de quarta, quinta-feira, ele comece a montar o Galo para esse jogo grande, é jogo difícil contra o Corinthians. Se a gente olhar em pontos corridos, a equipe a ser batida no futebol brasileiro, foi campeão ano passado e o Corinthians já tem 100% neste ano, com 2 rodadas e 2 vitórias. O que a gente pode falar sobre time nesse início de semana? O Léo Silva e o Casares seguem em tratamento. Dificilmente vão estar disponíveis para o fim de semana, tanto o Léo quanto o Casares. E aí, o técnico Thiago Largue, se quiser, ele pode repetir o time de ontem, com o Elias sendo barrado, foi para o banco de reservas. Ou ele vai com outro esquema e coloca o Elias no time no fim de semana. Isso a gente vai saber no decorrer dos treinamentos desta semana importante. A defesa é uma preocupação no Atlético, até porque o Léo Silva, citei aí, tá no departamento médico, é veterano. E o Gabriel vive um momento complicado, um momento ruim. Esse ano do Gabriel, muito distante daquele zagueiro que a gente via. Ano passado, por exemplo, era intocável. O Gabriel vinha numa sequência muito boa. Tite falou nele numa convocação, que estava de olho nele e tudo. Ontem ele levou uma caneta, né, do Neilton e acabou fazendo gol contra. E o Bremer até vem agradando mais. Eu vejo o torcedor do Atlético gostando do Bremer nesses jogos aí. Contra o Vasco da Gama acabou fazendo aquele pênalti, né? No final do jogo, um pênalti bem discutível. O Atlético, inclusive, foi reclamar na CBF daquele lance. Mas, de qualquer forma, o Bremer vem agradando, vem jogando, vem sendo seguro. Tanto que é uma preocupação que o Alexandre Galo, diretor de futebol, continua tentando a contratação de um argentino. O zagueiro Juan Comar, de 21 anos, que é do Tajeres de Córdoba. Só que tem um detalhe, o Alexandre Galo até nos falou ontem numa entrevista após o jogo que ele sim está indo à Argentina para buscar jogador. Não quis citar o nome, mas é o Comar, uma indicação do próprio técnico Thiago Largue. Qualquer atleta que vier agora de fora do Brasil só vai poder jogar após a Copa do Mundo. Mesmo se o Atlético contrata qualquer jogador agora de fora, a janela está fechada. Só depois da Copa. Você pode contratar, o jogador faz os treinamentos, mas não pode estrear antes da Copa do Mundo. E outros setores o Atlético está de olho também. Por exemplo, hoje o Galo não tem o lateral esquerdo reserva do Fábio Santos. O Danilo foi para a ponte. Tanto que o Lucas Cândido foi improvisado. O Kevin é muito jovem, já deixou claro o Thiago que não vai usar o Kevin. 18 anos, quando pôde utilizar, não utilizou na quarta-feira passada. E também lá pro ataque, né? O Ricardo Oliveira, desde o início do ano, não tem uma sombra para ele. São as posições que vejo o Atlético buscando atletas. Além do Emerson, lateral direito, que já está em Belo Horizonte, fechando detalhes aí. Jogador que vem da Ponte Preta, é jovem também, 19 anos. E o Alexandre Galo falou de saídas. Quem pode sair nesse time do Atlético? É só a gente pegar os atletas que estão jogando pouco. Aí tem alguns que a gente já vai repetir o nome, né? Felipe Santana, Roger Bernardo e Yuri. Esses 3 aí há muito tempo já são negociáveis. O Samuel Xavier agora passa também a perder espaço, porque está chegando o Emerson. O titular é o Patrick. O Emerson chega para disputar a posição. Samuel Xavier também fica numa situação mais complicada. E o próprio Arouca, né? Porque acabou de chegar o Galdesani e já estreou ontem o Galdesani. O Arouca também perdeu muito espaço nesse time do Atlético. Esses jogadores citados por você, o Cláudio Rezende, eles têm altos salários no Atlético. E dificilmente o Atlético vai conseguir emprestar para uma outra equipe do futebol brasileiro sem ter que pagar 70%, 80% de salários. Aí não é muita vantagem. Você ficar sem o jogador
e ficar com a maior parte da responsabilidade, férias, 13º e tudo mais. A contratação foi errada? Paciência, porque hoje no futebol, se você for desfazer um contrato de, por exemplo, 3 anos, 18 meses, você tem que pagar quase que todo o contrato, as obrigações todas. Essa foi a bola fora que o Atlético chutou na contratação de reforço. Esse Roger Bernardo, por exemplo, ele não é nem citado como possibilidade de ser um jogador utilizável. E o Arouca, o Atlético sabia da condição física, ele não tem culpa nenhuma, Arouca. Ele vem de uma sequência muito ruim, ele teve contusões sérias, ficou afastado. Mas aí entrou a hora da saudade do Oswaldo Oliveira. O Arouca jogou com o Oswaldo Oliveira em 2005 no Fluminense. O Samuel Xavier jogou com no esporte. No esporte, no pouco tempo que o Oliveira esteve lá no esporte. É isso. A contratação ela precisa ser feita com muito critério, porque depois que a caneta azul ou preta é colocada no contrato do jogador e é registrado no BID da CBF, aí não tem jeito. Aí tem que cumprir os compromissos. O Atlético sabe muito disso, de ter feito contratos errados durante uma boa parte da sua vida. E olha, eu sei que o Maluf deixou um fã-clube muito grande no futebol mineiro e no Atlético, mas algumas contratações foram feitas pelo Maluf. Não foram feitas pelo Alexandre Galo, não. Essas não. O Alexandre Galo pode não estar acertando 100%. Mas foi na época do Maluf, talvez ele já estivesse com a doença atrapalhando, né, o seu acompanhamento no futebol. Isso poderia ser possível. Mas agora o Atlético tem que se livrar desses contratos. Isso aí somado, isso dá mais de R$1 milhão na folha, fora os encargos. É muito difícil para o Sérgio Sete Câmara enfrentar esse tipo de situação. O Vasco da Gama conseguiu levar o Eraso, soltaram foguete no Atlético. Agora, o dia que saiu o Felipe Santana, o foguete vai ser dobrado. Agora que você já descobriu que Abu Dhabi, Los Angeles, Toulouse e Contagem têm em comum, prepare-se para o novo tempo. Já pensou em transporte de velocidade super rápida, por exemplo, Contagem a São Paulo em apenas 20 minutos? Pois é. A Hyperloop, a multinacional de tecnologia em transportes, escolheu Contagem para receber seu único centro de pesquisa e inovação em cargas do planeta. E você, contagense, pode ficar orgulhoso. Prefeitura de Contagem, o novo tempo começa aqui. O Atlético já está vendendo ingressos para o jogo contra o Corinthians. Para os sócios, já tem mais de 3 mil ingressos vendidos. Para Chapecoense também, Copa do Brasil. No dia 2, quase 3 mil ingressos vendidos só hoje. E vamos ter casa cheia nesses 2 jogos. Para finalizar, tá faltando só assinar o contrato, viu, Emanuel? O Atlético viajando para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo, dia 24 de junho, para 2 amistosos nos Estados Unidos, um período em Boston, um amistoso em Atlanta, outro em Nova Jersey. Um jogo seria contra o Manchester City, time da Liga dos Campeões aí da Europa, já saiu, mas na Premier League. E o outro time vai ser um time lá dos Estados Unidos, o Red Bull, New York Red Bull, para 2 jogos em um período de 15 dias lá na terra do Tio Sam, Emanuel. 6h43. Hoje a Itatiaia vai acompanhar da tribuna do Mineirão um evento